Alô, comunidade! Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Um resumo para você. Eu sei que muita gente nos assiste depois, durante a noite, até no dia seguinte. É um resumo desse dia 14 de novembro de 2025. A gente tem sempre a participação da Laura Couto na atualização de notícias aqui na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo, sextou. Sextou, boa tarde para você que mora nesse país em que o tenente-coronel, o ajudante de ordens de Bolsonaro, o Mauro Cid, que é delator, né? Foi o delator do caso do golpe de Estado, pode entrar no programa de proteção à testemunha, a um pedido da Polícia Federal. Portanto, a avaliação de que Mauro Cid, que delatou o esquema do qual Jair Bolsonaro é o chefe, é o líder, Mauro Cid precisa de proteção. Olha só a gravidade. Ele delatou um esquema que envolve principalmente militares e a família Bolsonaro. E corre risco, segundo a Polícia Federal, precisa de proteção. Porque senão essa gente, nós sabemos do que eles são capazes. E o Mauro Cid também deve saber muito bem, porque esteve lá dentro, nesse ninho de cobras aí do bolsonarismo. Já já nós vamos falar sobre esse fato. Até porque, gente, a sexta-feira não foi muito legal com a família Bolsonaro, hein? O dia de hoje marca o início do fim da brincadeira que custou muito caro para o Brasil, da brincadeira de bananinha nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria agora há pouco para receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se torna, assim, oficialmente réu no Supremo. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes. O julgamento ocorre em plenário virtual, quer dizer, não tem debate. Cada ministro vai lá e deposita o seu voto no sistema eletrônico do STF. Ainda falta o voto de número 4, o voto da Carmen Lúcia, mas Eduardo já é considerado réu por 3-0. Só para explicar o que está acontecendo nessa etapa, é aquela fase de recebimento da denúncia, quando o Supremo decide tem ou não tem indícios bastante fortes para pelo menos dar andamento ao processo. E eles decidiram que sim. Não discutiram ainda a culpa, eventual condenação, o grau da culpa de Eduardo, que aparece nessas imagens aqui pitorescas de encontros internacionais dos fascistas, dos extremistas de direita, né? Então, os ministros do Supremo consideram que há, sim, elementos suficientes para abrir o processo e, portanto, de agora em diante, o bananinha do Bolsonaro é réu no Supremo. De acordo com a Procuradoria, que encaminhou a denúncia, o parlamentar atuou para pressionar o Tribunal Superior, o STF, a interromper investigações da trama golpista, caracterizando assim possível coação no curso do processo. Então ele é acusado de tentar coagir, obstruir a justiça brasileira, promovendo uma série de ataques a partir dos Estados Unidos. Ele achou que não ia acontecer nada com ele, saiu do Brasil, continua a ser deputado federal, recebeu dinheiro do pai, do Jair Bolsonaro, para ficar lá nos Estados Unidos, além de dinheiro da própria Câmara dos Deputados. E durante o processo em que o Jair era julgado, o Eduardo fez uma série de pressões, colocou-se à disposição de uma potência internacional para constranger e coagir o Supremo para que o pai dele não fosse condenado. E depois de tudo isso, ele vira réu. Vamos lembrar que o Dudu Bolsonaro é aquele que em 2018, antes do Jair virar presidente, disse: o Supremo a gente lida com muita facilidade, manda um cabo e um soldado e fecha o Supremo. Bom, não fechou o Supremo. O pai dele está prestes a ir para a cadeia e ele virou réu naquele mesmo tribunal que ele dizia que fecharia mandando um cabo e um soldado. Naquela fala já estava embutido todo o golpismo da família de Jair Bolsonaro. O filho, portanto, está a caminho da condenação, enquanto o pai já está a caminho da cadeia.
enquanto o dia de hoje marca o momento em que Eduardo vira réu, o dia de hoje marca também, né, o fim da sessão virtual da primeira turma do STF, que julgou os recursos dos réus do núcleo 1 da trama golpista, Jair Bolsonaro. Então, sexta-feira, 14 de novembro, Eduardo vira réu e Jair termina a fase de recursos. Acabou. O prazo venceu hoje, até meia-noite, né? Vence, na verdade, à meia-noite o prazo, mas todos os ministros já tinham votado, já na sexta-feira passada, negando os embargos de declaração. Por unanimidade, rejeitaram os pedidos feitos por Jair Bolsonaro, pelo general Heleno, general Braga Neto, todos os réus do núcleo principal dos golpistas. Qual é o próximo passo agora, então, hein? No caso do Jair? Acabou o prazo dos embargos. Agora o tribunal tem que publicar o acórdão, como se fosse assim a sentença, né? O resumo, para dizer, olha, rejeitamos por causa disso, acabou. Publicado o acórdão, a defesa de Bolsonaro já indicou que deve entrar com novos recursos. Eles vão tentar dois caminhos. Novos embargos de declaração. E aí, dependendo do caso, o Supremo pode entender, olha, isso aqui estão só tentando ganhar tempo, e aí acabou, manda prender. E podem tentar entrar também com os tais embargos infringentes. Apesar de que, como a gente já esclareceu aqui no ICL Urgente, embargo infringente pelas regras do Supremo só seria cabível se Bolsonaro tivesse recebido 2 votos pela absolvição. Essa é a regra, se tivesse sido 3-2. Mas não, foi 4-1. Só o Fux deu aquele voto lamentável para absolver o Jair, então é 4-1. Pela regra do Supremo, não cabe embargo infringente. Os advogados vão tentar. Embargo infringente, embargo de declaração. Significa que são mais algumas semanas aí, né? Vão tentar o embargo. Se cair na mão do Alexandre de Moraes, que é o relator, e ele olhar e falar, isso aqui está com cara de procrastinação, estão tentando enrolar, ganhar tempo. Então, está encerrado, vai para a cadeia, cumpre a pena. A papuda vem aí, como diz a nossa manchete. Se a defesa só quer enrolar, ganhar algum tempo, o futuro de Jair Bolsonaro a gente sabe que é a papuda ou a papudinha, como já esclarecemos aqui, um anexo ali do complexo penitenciário no Distrito Federal. Bom, falando no julgamento da trama golpista, a gente tem atualizações, como eu trouxe no comecinho aqui do programa, sobre o delator, o tenente-coronel Mauro Cid, que de todos eles foi o único que teve uma pena pequena, né, de 2 anos, já começou no regime aberto, mas tem novidades em relação ao Mauro Cid. Laura Couto traz as novidades para a gente. Laura. Rodrigo, a Polícia Federal sugeriu ao STF que inclua o Mauro Cid em um programa de proteção a testemunhas. A sugestão vai ser analisada pela PGR, que vai dar o parecer sobre a proposta, e a decisão final sobre a inclusão cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos processos da trama golpista. Esse programa de proteção a testemunhas no Brasil garante a segurança de pessoas que estão ameaçadas ou sendo coagidas por conta da colaboração por parte do protegido com investigações ou processos. A Polícia Federal não divulgou se o Mauro Cid ou os familiares dele receberam alguma ameaça, mas cabe lembrar aqui, claro, que o Cid firmou um acordo de delação premiada e expôs toda a articulação da trama golpista, que envolveu militares do alto escalão e pessoas poderosas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Rodrigo? É isso, é que eu falei aqui na abertura, Laura. O Mauro Cid sabe com quem ele está lidando. Está lidando com gente que colocou no papel, naquela minuta, a possibilidade, inclusive, de executar, matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então ele sabe que para esta gente, mandar matar um delator seria parte do jogo. Né? Se eles pretendiam até matar a chapa Lula e Alckmin, ou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral da época, o Moraes. Por isso que o Mauro Cid está preocupado. Ele já avisou que assim que ele cumprir aqui essa pena em regime aberto, ele pretende morar fora do Brasil, porque tem medo. Tem medo. A família Bolsonaro tem relações com milicianos do Rio de Janeiro, defendem milícias, já defenderam publicamente. A gente sabe como é que essa turma trabalha. Escritório do crime, miliciano, o Mauro Cid sabe que precisa mesmo se cuidar. Bolsonaro é o cara, hein? Quem é que disse essa frase, gente? Acreditem.
Essa frase foi dita pelo pedófilo Jeffrey Epstein, conhecido pelo esquema de exploração sexual de menores envolvendo celebridades mundiais. Ele morreu. Teria cometido suicídio. Tem muita dúvida sobre isso. Ele foi preso. Ele agenciava, organizava aí festas, trazia mulheres jovens, algumas menores de idade, e oferecia, num esquema de prostituição e de exploração sexual, essas menores de idade para gente poderosa. E olha quem é que era muito ligado ao Epstein. O Donald Trump. Aparecem várias fotos. E ele fez esse elogio ao Bolsonaro. Isso foi encontrado numa troca de e-mails de 2018. O arquivo com esses e-mails todos do Epstein, antes dele ser preso, claro, ele estava ali trocando e-mails e tudo, faz parte de mais de 20 mil documentos que foram divulgados esta semana nos Estados Unidos sobre o caso do milionário que tinha essa rede de exploração sexual. Nessas mensagens, o criminoso sexual Epstein diz que conversou até com Lula por telefone, numa ligação que teria sido mediada pelo ativista norte-americano Noam Chomsky. É uma história muito estranha e que chama atenção. Na época, Lula estava preso em Curitiba. Todo mundo que conviveu com Lula durante os 580 dias de prisão diz que jamais ele teve acesso ao telefone e jamais gravou uma mensagem. Você lembra de ter ouvido a voz do Lula de dentro da cadeia? O Epstein diz no e-mail, o Chomsky estava do lado do Lula, numa conversa, dá a entender que teria ouvido o Lula. Então, essa história está sendo divulgada pela extrema-direita, mas na mesma conversa, o Epstein, na mesma troca de e-mails, ele diz, mas o Bolsonaro é que é o cara no Brasil. A gente tem aqui as mensagens, uma reprodução aqui das mensagens, com a tradução, evidentemente. Então, é o Epstein falando com o destinatário que a gente não sabe quem é, nos e-mails. Então, Epstein diz assim, Chomsky me ligou com o Lula, assim, dizendo, me ligou com o Lula do lado, da prisão. Que mundo, diz o Epstein. E o destinatário responde, diga a ele que o meu cara vai vencer no primeiro turno. Ou seja, não é a turma do Lula que vai ganhar, quem vai ganhar é a turma do Bolsonaro. Diga a ele, ou seja, ao Lula, que o meu cara vai vencer no primeiro turno. Então, o interlocutor do Epstein estava torcendo pelo Bolsonaro. São mensagens de 2018, quando o Lula estava preso e o Haddad concorria contra o Bolsonaro naquela eleição. Aí o Epstein manda uma outra mensagem. Durante a coletiva de imprensa de quinta-feira, uma mensagem de Lula ao Partido dos Trabalhadores foi transmitida a respeito da militância e da organização. E o Epstein ainda manda, mas Bolsonaro é o cara. Bolsonaro é o cara. Essa história de que o Chomsky ligou para o Epstein com o Lula ao lado foi negada pelo Palácio do Planalto e não bate com nenhuma história desse período em que o Lula ficou preso. É estranha, no mínimo estranha. Alguns jornalistas da extrema-direita estão divulgando isso, mas é estranha. E se fosse fato, a gente estaria aqui trazendo, mas não há nenhum registro de Lula falando ao telefone, ou de pessoas que entraram no presídio com o telefone e foram intermediárias de conversas. É isso. E o Epstein diz, o Bolsonaro é o cara. Bom, falando em prisão, parece que está liberada uma espécie de festa lá na prisão domiciliar do Jair, em Brasília, né? Alexandre Moraes autorizou o Jair a receber, olha só a lista, a receber os governadores Cláudio Castro, Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas, além do relator do projeto antifacção, o deputado de extrema-direita Guilherme Derrite, de São Paulo. As visitas sinalizam uma tentativa de Jair Bolsonaro de continuar relevante mesmo em prisão domiciliar e às vésperas de passar a cumprir pena definitiva. Ele quer ainda dar as cartas, organizar o jogo de 2026, dizer, Cláudio Castro, você vai para o Senado no Rio, coloca o Derrite para governador, o Tarcísio é o candidato a presidente, ou o Tarcísio fica para governador em São Paulo, vamos lançar um outro nome. Ele quer organizar isso com estas visitas nos próximos dias lá em Brasília. Uma dessas visitas, o Derrite, deputado de extrema-direita, ligado ao Tarcísio. Falando nele, no relator do projeto antifacção,
O Congresso Nacional não descarta um novo texto de Derrite até a próxima terça-feira. Gente, seria a 5ª versão, pelo amor de Deus. Já foram 4 versões em menos de uma semana. Laura, conta mais pra gente. Tem uma nova tentativa do Derrite a caminho. Ele tá com a cara de triste nessa foto que apareceu aqui na tela. Rodrigo, pelo amor de Deus, né? Parece que essa novela não vai acabar nunca. E eu acho que tá bem claro pra todo mundo que o Derrite quer ganhar o título de relator que mais voltou atrás, né? Porque não é possível. E a avaliação dos parlamentares é justamente essa, Rodrigo. Quem acompanha as negociações tem a convicção de que o Derrite ainda não conseguiu fazer um texto minimamente aceitável ou estável para ir para votação no plenário. Além disso, um dos pontos que mais irritam os deputados e os governadores é a dificuldade de diálogo com o relator. Os parlamentares afirmam que o Derrite apresentou as primeiras versões do relatório sem conversar com a maior parte das bancadas envolvidas e sem buscar o mínimo de alinhamento político. Ou seja, o Derrite queria chamar atenção e conseguiu, né, Rodrigo? Mas eu não acho que saiu do jeito que ele estava esperando, né? Ele desagradou tanto a direita, o centrão, quanto a esquerda, o pessoal do governo. E olha, pode custar ainda mais caro para ele todo esse imbróglio, essa confusão com o projeto. Isso porque, se a Câmara entregar um texto confuso e aprovar esse texto confuso, que seria a 5ª versão do Derrite, truncado, cheio de problemas, ou seja, do jeito que o Derrite quer, se acontecer isso, o Senado Federal já sinalizou que trabalha com a hipótese de reinstalar a versão original enviada pelo governo Lula. Seria uma humilhação. Seria dizer assim, ó, Câmara, vocês fizeram bobagem, vamos jogar no lixo a versão do Derrite e vamos voltar ao texto original que veio da equipe do Lewandowski, do ministro da Justiça. É a nossa manchete no site. Senadores avaliam retomar texto original do governo federal. A avaliação é de que se a Câmara virou uma usina de erros técnicos e recuos à base dos improvisos, o Senado passou a funcionar como a última barreira institucional contra um projeto mal construído e perigoso para o Brasil na mão de um deputado inexperiente e que está em busca de holofotes para a candidatura dele em São Paulo. É isso que quer o Derrite. Para ter uma noção de como está ruim o clima, até a mídia tradicional está falando mal do Derrite. Falando do Estadão, o jornal conservador de direita, publicou um editorial. Está aqui no nosso telão, vamos colocar aqui na tela o editorial do Estadão, com o seguinte título: Brincando com coisa séria, dão um puxão de orelha no Derrite. Né? Dizem que o Derrite conseguiu a façanha de desagradar todo mundo. O Estadão também deu vários puxões de orelha no Tarcísio, quando ele começou a fazer graça com a história do tarifaço. Eu vou trazer 2 trechos aqui para a gente analisar o tamanho do puxão de orelha que o Derrite, que foi colocado aí pelo Tarcísio, está levando. Diz o Estadão, em apenas 5 dias, Derrite apresentou 4 versões. A última, protocolada na noite do dia 12, é quase um facsímile do texto originalmente apresentado pelo presidente Lula. Ou seja, para que mexer tanto? Se voltou para uma versão parecida com a do Lula, só que agora mal ajambrada. O vai e vem é tão confuso que até o nome do projeto já mudou. Os rascunhos contraditórios pintam o retrato de um relator perdido, incapaz de construir um consenso mínimo, diz o Estadão. E mais para frente, o Estadão coloca o guiso no gato, como a gente costuma dizer. Vamos colocar o outro trecho, que é o parágrafo final. Aqui, ó. Não se pode desvincular a bagunça, olha o termo que o Estadão usa, a bagunça causada por Derrite do erro de análise de alguns governadores empolgados com pesquisas que apoiaram apoio à recente operação no Complexo da Penha e do Alemão. Eles parecem acreditar que endurecer o discurso e a lei basta para agradar o eleitorado. A população está farta da violência, mas também cansada da ausência do Estado. É disso que se trata. Quer segurança e não espetáculo. Quer presença do poder público e não banhos de sangue travestidos de combate ao crime. Olha, parabéns ao Estadão pelo editorial. Acertaram no tom e deram um puxão de orelha. Mostra o grau de confusão causado pelo Derrite. Para fechar esse bloco Derrite, e a gente poderia chamá-lo de Derrete, porque o Guilherme derrete à frente de todo mundo, o aprendiz de Tarcísio de Freitas, que é esse deputado, está seguindo os mesmos passos dele e está tomando pancada de todo lado, da mídia, do governo federal e até do próprio Centrão. E agora o senador Renan Calheiros, do MDB, repercutiu esta foto que mostra Derrite ao lado de Cunha, aqui, né, e Arthur Lira, numa mesa lá meio escondidos lá num restaurante de Brasília. Olha o que disse o Renan Calheiros dando um puxão de orelha. Combater o crime organizado é desafio mundial.
Os 4 rabiscos ruins do relator têm foco único e inaceitável: minar a autonomia da Polícia Federal. Eles dividem a mesa mostrando quem manda e quem é o bobo da corte ausente na foto. Olha só o que disse o Renan. Quem manda? Quem está no centro aqui, Arthur Lira. Tem a pose de poderoso chefão. E quem é o ausente? O Hugo Mota, presidente da Câmara, que é o bobo da corte ausente dessa foto, lembra o Renan Calheiros. Então essa foto é importante pelo que está nela e pelo que não está. Quem falta nela? O Hugo Mota, um presidente da Câmara completamente fraco, tropeçando nas próprias pernas. Vamos falar ainda de bolsonaristas enrolados? Carla Zambelli com os dias contados. A justiça italiana já marcou a data para o julgamento da extradição da deputada federal. É incrível, ela ainda é deputada. Laura, traz mais detalhes sobre o que está acontecendo com a Zambelli nesses dias lá na Itália. Rodrigo, a gente fica muito triste com uma notícia dessa, né? No dia 27 de novembro, daqui a 2 semanas, a justiça italiana vai julgar a extradição da Zambelli em uma audiência. Então já marca aí na agenda, dia 27 de novembro. O evento vai acontecer na Corte de Apelação de Roma, que é responsável pelo caso desde que a deputada foi presa lá na Itália, isso em julho desse ano. Na audiência, o representante do Ministério Público da Itália, que é o órgão que já se declarou favorável à extradição, vai ser o primeiro a se manifestar, seguido pelo representante do Brasil e pela defesa da deputada. Se a Zambelli quiser falar, ela também pode, mas eu não sei se ela tem alguma coisa para dizer, né, Rodrigo? Dessa vez ela não vai poder levantar assim o revólver e sair com a arma lá em Roma. Não vai dar certo, Zambelli. Se quiser se defender, vai ter que ser através dos seus advogados. Em breve ela pode estar extraditada para o Brasil. Talvez chegue para a cadeia aqui no Brasil junto com o Jair. Seria até uma justiça poética, os dois presos ao mesmo tempo. Vamos falar de outra bolsonarista. A deputada federal Júlia Zanatta foi denunciada para a Procuradoria-Geral da República após indícios de direcionamento de R$800 mil numa emenda parlamentar para beneficiar o clube de tiro Top Gun. Tem nome de filme, mas é o clube de tiro de um amigo dela. Top Gun. A denúncia foi feita pela deputada federal também, Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina. A iniciativa de Ana Paula é motivada pela reportagem exclusiva publicada na coluna de Amanda Miranda, jornalista aqui do ICL Notícias, que trazia o título Emenda de Júlia Zanatta direciona 800 mil a clube de tiro de um amigo da deputada. Está tudo aí contado nesta matéria e agora há o pedido para que ela seja investigada oficialmente na PGR. Laura. Rodrigo, o que acontece é que o clube de tiro Top Gun pertence a um amigo da Zanatta e fica localizado na cidade de São José, na Grande Florianópolis. E há indícios de que a prefeitura tenha imposto regras para que a empresa fosse contemplada com verbas parlamentares. O Tribunal de Contas de Santa Catarina também aponta a possibilidade de que esse clube de tiros tenha adulterado documentos no processo realizado para a contratação de cursos da Guarda Municipal da cidade. Agora, um fato no mínimo curioso, Rodrigo. O evento de inauguração da Top Gun, que aconteceu em 2023, contou com a presença da Júlia Zanatta, do governador Jorginho Melo e da deputada federal Carol de Tone. No evento, a Zanatta tratou os proprietários como amigos íntimos e no discurso ela afirmou que todo o poder emana do cano de uma arma e chamou o governo Lula de genocida por restringir a circulação de armas. Desculpa, mas isso não faz sentido nenhum, Rodrigo. Faz sentido só na cabeça, que eu diria, uma frase doentia, né? Todo o poder emana do cano de uma arma. Porque todo o poder emana do povo. E a Júlia Zanatta mostra que ela é uma disseminadora do terrorismo de extrema-direita ao fazer um discurso que começa com essa frase, né? Precisa ser investigada. Aí não se trata de gostar ou não gostar de armas, mas de corrupção. Ela cometeu? Foi corrupta? Aliás, ela fez até uma gozação depois que a gente trouxe a matéria com os 800 mil que ela mandou para o amigo. Disse, eu cometi um erro. Da próxima vez eu vou mandar muito mais do que 800 mil. Vai fazendo gracinha, Zanatta. Quem sabe você termina igual a Carla Zambelli, presa na Itália ou no Brasil. Pode ser que aconteça. Se cuida, né? Bom, mesmo com alerta amarelo, né, aceso, após o placar estreito no Senado, na recondução de Paulo Gonet, você entendeu? Lembra? O Procurador-Geral da República foi aprovado no Senado para mais um mandato por uma margem estreita. 45 votos, só 4 acima do mínimo. Apesar disso, né, que foi visto como uma sinalização do Senado para o Lula, o presidente da República não desiste de indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo. Porque muita gente disse, olha o aviso aí, Lula, o Gonet, com a ajuda do Alcolumbre,
Passou por 4 votos, será que o Messias passa? Bom, o Lula deu a entender que vai atuar pessoalmente para aprovação de Messias pelo Senado. E a Laura tem mais detalhes sobre isso também. É isso mesmo, Rodrigo. O presidente Lula sinalizou a auxiliares que pretende oficializar a indicação do Jorge Messias ao STF ainda nesse ano. O Lula se dispôs, inclusive, a conversar cara a cara com os senadores de centro pelo nome do AGU. Mas líderes partidários estão receosos com essa decisão e avaliam que uma votação ainda nesse ano é improvável, já que a gente está chegando perto do recesso de fim de ano e, com isso, algumas alas do governo aí defendem, por conta disso, que o Messias seja indicado só em fevereiro do ano que vem, na retomada dos trabalhos depois do recesso. A preocupação é de que, caso o Messias seja indicado por agora, mas a votação demore para acontecer no Senado, o AGU possa ter a imagem dele desgastada e ao permanecer meses sem o aval do nome dele por parte do Senado para o Supremo Tribunal Federal, Rodrigo. É isso, ele ficaria exposto, né, durante 2 meses, com a indicação já feita e tomando tiro de todo lado, né, da turma do Centrão, da turma aí que prefere o Rodrigo Pacheco, né? O Lula deve ter uma conversa nos próximos dias com Davi Alcolumbre e com o próprio Rodrigo Pacheco para definir esta indicação. Mas falando em senadores, vamos falar de um personagem que o ICL tem mostrado bastante aqui. Ciro Nogueira. Vídeos checados pelo ICL mostram o ex-assessor do senador Ciro Nogueira, chamado Victor Linhares, em viagens internacionais, acompanhado de quem? Acompanhado dos principais investigados na Operação Carbono Oculto 86, que apura a infiltração do PCC no mercado de postos de gasolina no Piauí. Em um dos vídeos, eles estão dentro de um jatinho. Eles quem? Relembrando, Victor Linhares e os outros investigados. Linhares trabalhou no gabinete de Ciro Nogueira entre 2018 e 2019 e trabalhou na liderança do Partido Progressistas no Senado em 2020. O senador, o Ciro, olha só a festinha deles, olha aí ó, o Victor Linhares aí fazendo festinha, né? E depois também na Itália aí fazendo festa com gente que está sendo investigada agora. O Victor Linhares também é padrinho de uma das filhas, né? É padrinho de uma das filhas, ou seja, tem uma relação muito próxima ali com o Ciro Nogueira. Laura tem mais detalhes. Rodrigo, nesses vídeos vazados que a gente está vendo na tela, eles estão em posse da Secretaria de Segurança Pública do Piauí. E o Linhares aparece com os empresários Haran Santiago e Danilo Coelho de Souza, que são os antigos proprietários da rede de postos de gasolina HD, que é apontada pela polícia como núcleo do suposto esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. E um dos vídeos, que é de fevereiro de 2023, eles aparecem fazendo brincadeiras e danças dentro de um jato particular, e o outro vídeo é de julho de 2024 e os empresários estão passeando aí numa rua da Itália, como você falou, Rodrigo. E vale ressaltar aqui que o ICL checou a autenticidade desses vídeos. E de acordo com uma reportagem também do ICL Notícias, que a gente trouxe aqui no ICL Urgente, o Linhares recebeu R$230 mil do Haran Sampaio. E essa transferência teria acontecido por uma conta aberta pelo Linhares no BK Bank, que é uma fintech que se tornou um dos principais alvos da Operação Carbono Oculto aqui em São Paulo, envolvendo o PCC. Então, são muitas ligações. Só eu troquei aqui, eu falei de padrinho. O senador Ciro Nogueira que é padrinho de uma das filhas do Victor, e não o contrário. O senador é padrinho, então eles têm uma relação de compadrio, literalmente, são muito próximos mesmo. Segundo a Secretaria de Segurança do Piauí, esse grupo de empresários utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada. Olha, além disso, a gente tem mais uma fotografia, mais uma imagem importante aqui. O ICL teve acesso com exclusividade a uma foto onde o Victor, que é padrinho, que é compadre do Ciro Nogueira, está envolvido, está investigado nessa trama aí, aparece na foto com Hugo Mota. No momento em que a Câmara quer votar projeto de lei contra as facções, contra crime organizado, mas crime chique pode, é isso, Hugo Mota? Crime de gente que mexe com dinheiro grande, posto de gasolina e tal, ou de que já trabalhou em cargo parlamentar, aí pode. É só uma pergunta. Também a gente não sabe a circunstância. Mas parecia que estava numa festinha aqui, né? Hugo Mota e o Victor na foto obtida pelo ICL. Pessoal, eu queria agradecer a Laura mais uma vez. Sextou, Laura. Obrigado pela parceria nessa semana aqui que se encerra. Valeu. Daqui a pouco vem aí o N2, mas antes disso eu faço aqui mais uma vez a lembrança, pessoal. Neste mês, no dia 27 de novembro, pós-graduação do ICL, mais um curso sendo lançado. Teoria Crítica da Sociedade. Vai ser lançado no dia 27 de novembro, uma quinta-feira, 8 horas da noite. Você se inscreve em iclurgente.com.br. Esse é um curso que tem um timaço de professores, incluindo Nancy Fraser,
Vladimir Safatli, Gessé Souza, Márcia Tiburi, Lindener Pareto, entre outros, né? O Álvaro Lineira, que foi vice-presidente da Bolívia, é um grande intelectual latino-americano. Todo mundo estará aqui no ICL para essa pós-graduação. Esta aula, no dia 27, é a aula inaugural. Tenho certeza que você fazendo a aula inaugural, que é gratuita, você vai querer fazer o curso todo. Então anota aí, iclurgente.com.br. Você pode digitar, já preencher o seu e-mail e já fica preparado. Dia 27 a nossa equipe te lembra Teoria Crítica da Sociedade, o novo curso do ICL. Vem aí o N2, o ICL Urgente volta na segunda-feira. Obrigado, gente. Teoria crítica da sociedade é o campo de estudo da filosofia e da sociologia que não quer apenas descrever a realidade e observá-la de forma passiva. O objetivo maior é estudar para ativamente transformar a sociedade. A teoria crítica busca entender as relações injustas de poder e dominação para assim mudá-las de verdade. O mais incrível, Teoria Crítica da Sociedade é o novo curso de pós-graduação do ICL, em que serei professora. Tenho certeza que você vai querer estudar e transformar o mundo com a gente. O lançamento do curso será no dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Nesse dia, vamos revelar tudo sobre o curso. Não perca! Cine Liberta, um programa de cinema do ICL que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 19h, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 19h, em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo, acesse o ICL+.